quer. E a outra também, pois é. Dizem que não sou homem, mas eu vou com mulher. Então, olha só, doutor, saca só que genial. Sabe a minha identidade, nada a ver com shot em pau, viu? Bem que eu te avisei, o vou mandar é real. Sabe a minha identidade, nada a ver com genital. Então, mana, abre o olho, isso é uma área puta. Só porque tu é mulher, esperta e livre. Tu é puta, eu entro, se metade te quer. E a outra também, não precisa mais ser homem nem mulher. Então eu vou. Olá, bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade. Estamos iniciando a temporada 2024. Primeiramente, quero agradecer a todos e todas que nos acompanharam na primeira temporada. No ano passado, nós tivemos um retorno muito bom, muito expressivo de audiência e de críticas. A proposta do programa, como eu sempre reafirmo, é refletir sobre temas da atualidade, sob o olhar da psicologia, dos direitos humanos, dos processos coletivos transformadores. Em 2024, queremos provocar ainda mais polêmica e reflexões, e para isso já começamos com uma presença muito especial, embalada pela música Perigosa de Linda Quebrada. Tenho a satisfação de conversar com Céu Cavalcante, a primeira pessoa trans a assumir a presidência de um conselho de psicologia. Em 2022, a chapa encabeçada por Céu venceu a eleição para o CRP do Rio de Janeiro, um marco histórico para as lutas democráticas. Céu é doutor em psicologia, fez parte da diretoria da Associação Brasileira de Psicologia Social, a Abrapso, e integra a Articulação Nacional de Psicólogos Trans. Nesta conversa, ela fala um pouco sobre os desafios da população trans contra o preconceito, questões de saúde, os seus desafios pessoais e políticos à frente do segundo maior conselho de psicologia do país. Acompanhe conosco. Olá, bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade. Estamos iniciando a temporada 2024 com uma presença muito especial. É a Céu Cavalcante, primeira presidente trans do Conselho Regional de Psicologia pelo Rio de Janeiro e também de todo o sistema conselhos. A Céu integra a Articulação Nacional das Psicólogos, né, Trans, a ANP Trans, e participou da gestão 2022-2023 da Associação Nacional de Psicologia Social, a Abrapso. Céu, muito obrigado por comparecer, muito obrigado pelo seu horário. Que agradeço. É uma honra estar aqui falando com você. E eu já queria iniciar por uma questão que você já deve ter respondido algumas vezes, em outras ocasiões. A tua tese de mestrado lá na Federal de Pernambuco, você abordou a questão do nome social, mas também, entre outros aspectos, da invisibilidade de corpos e falas de pessoas trans. E aí, de repente, você chega aqui e ganha uma eleição para o CRP. E você acha que tem a noção da importância histórica, simbólica, que isso representa, né? Assumir uma presidência dessa entidade. Aí você lá no seu íntimo, claro que você ficou feliz, mas bateu algum receio, bateu alguma coisa, falar, ih, fudeu, né? Agora, o que eu vou fazer? Conta um pouquinho para nós. Tá bom. Primeiro, muito bom poder estar aqui. Oi, todo mundo que está nos escutando, nos assistindo e nos acompanhando. Assim, um prazer todo meu poder estar aqui compondo essa rede, articulando. Enfim, um podcast que já passaram tantas pessoas que me são tão queridas e são referências muito importantes para mim, assim. E pessoas também que eu gosto muito a nível pessoal. Então, me sinto honrada estar nesse hall também de pessoas que conversaram e conversam contigo. Assim, muito obrigada pelo convite. Pensando um pouco sobre essa relação que tu começas perguntando, de fato, acho que para quem nos escuta, lá já faz um tempo, assim, 2014, 2015, enfim, tipo, já está fazendo 10 anos que eu comecei, eu fiz uma dissertação de mestrado lá na Federal de Pernambuco ainda, né, pensando sobre políticas de nome social, e na época eu era estudante de mestrado, né, estava nos meus próprios processos, enfim, a gente tinha outra relação com o sistema jurídico para troca de nome no Brasil, era muito mais complexo, assim, muito mais burocrático e difícil, então, eu própria não tinha trocado meus documentos, então, quando eu chego naquele momento, eu estava, como pesquisadora, interessada em entender como que as instituições constroem políticas internas, acho que esse era um tema que me interessava muito naquele momento, entender a construção de políticas institucionais, e ao mesmo tempo eu era uma pessoa sujeito que estava reivindicando acessar um direito, e ao mesmo tempo, naquele momento histórico, não existia nada sobre isso na minha universidade. Então, misturou 3 lugares um pouco, assim, a pessoa pesquisadora interessada em entender
analiticamente como que as políticas são construídas institucionalmente, que forças, que jogos estão propondo. Outro, um sujeito que estava reivindicando um direito que não existia, e outro, uma pessoa que acabou sendo convidada a compor, enquanto técnica, o grupo de trabalho que escreveu a própria política. Então, teve uma coisa assim meio ambígua, pesquisar, usar e escrever a própria política que eu estava usando e pesquisando. Assim. Então, gerou lá esse negócio na época, gerou minha dissertação, enfim, acabou Você sendo... foi a própria protagonista. De algum modo sim, mas de certa maneira. Deu para fazer, na época eu flertava um pouquinho com alguns métodos da antropologia, deu para entender um pouco esse circuito, eu como pesquisadora passeando por todos esses circuitos, gosto muito da Anzaldúa, pensando sobre habitar bordas, enfim, aí deu para fazer, mas naquele momento eu nunca poderia imaginar que eu ia mudar para o Rio, né, mudar para o Sudeste de algum modo, muito menos de repente estar sendo a dirigente do conselho com esse porte que é o segundo maior do país, né? Mas aí o que acontece? Depois a vida foi seguindo, depois, enfim, acabei a dissertação, fui trabalhar lá em Recife mesmo na política sobre drogas, na política para a população de rua, trabalhar com algumas outras questões, assim, e aí isso, enfim, me trouxe alguns questionamentos que eu quis transformar num projeto agora de doutorado e fui mapeando com quem, onde, assim, em qual lugar. E aí me caiu o Pedro, que estava aqui no Rio, estava na UFRJ, tentei para ele, enfim, passei na seleção de doutorado. Na época, já em 2017, eu fiz a seleção, aí comecei as aulas em 2018. Também não tinha ainda, na época, políticas de acesso para pessoas trans na pós-graduação da UFRJ, também na época não tinha, depois passou a ter, depois que eu entrei. E aí, desde então, estou habitando o Rio, né? Mas como que foi esses processos de ir acompanhando? Acho que eu sou uma pessoa meio curiosa, desconfiada e meio atenta também aos jogos institucionais. Então, acho que vir ocupando os lugares sem uma certa inocência ajuda muito a gente a ir percebendo que movimentos vão girando, que forças vão girando. Então, quando chega essa possibilidade, eu fui da gestão passada, né? Eu era uma conselheira entre os 30, mas não era a pessoa cabeça de chapa que depois assumiria a presidência. Enfim, ocupava outros lugares no plenário. Mas aí já tinha uma certa inserção no conselho, já entendia um pouco como funcionavam assim as nossas institucionalidades, enfim. E aí quando chega essa possibilidade, eu percebi que tem um grupo de pessoas que sentiam até confiança política de dizer, sabe, se você estiver nesse lugar, eu vou junto. E a gente vai, a gente constrói, assim, tipo, entendo que você pode ser esse lugar. Aí quando eu levo até para minha terapia, assim, então, topar ou não topar? Deu para entender, quando tu perguntas assim, como que foi, se deu algum medo, deu para entender que tinha duas dimensões. Uma parte era eu, de fato, assim, pela minha trajetória, pelas composições, pelas alianças, pelo pouco que eu fui acumulando, assim, nesse tempo de vida que eu ainda considero curto. Mas outra parte tinha um desejo coletivo, tinha emprestar um rosto para um projeto coletivo, tinha emprestar a carne para um avanço coletivo numa época bolsonarista, inclusive, né? Então, a gente fez campanha numa era em que o Estado Executivo Nacional era dominado, era Damares, estava no Ministério falando contra pessoas contra eu, assim, era o presidente, era o Bolsonaro. Essas pessoas estavam um pouco mais fortalecidas. Então, teve uma campanha meio que de construir um contracaminho do que era o que tinha ganhado a cena nacional e que foi bonito, sabe, fazer aqui no Rio. Assim, tu pergunta quais os meus medos. Eu juro que eu tinha um certo medo de ser pessoalmente atacada, de fake news, hoje em dia tem deepfake, a gente estava até outro dia pensando sobre isso, assim, tinha um certo medo de como essa máquina poderia ser usada, e a gente não sabia muito como que essas forças apareceriam na psicologia na época da eleição, em 2022, né, foi anterior à eleição presidencial, então a gente estava bem nesse pico, só que no Rio de Janeiro, nesse ano, esses grupos mais fundamentalistas de ultradireita que militam contra a vida de pessoas como eu, assim, não se pronunciaram, não compareceram tão abertamente. Pelo contrário, assim, tipo, acabou sendo uma votação expressiva que eu sinto que deu um ar de sopro de renovação, de esperança para muita gente que estava aqui meio solapada por tudo isso e viu, caraca, eu posso estar junto de um grupo em que a presidenta, inclusive, é uma pessoa trans, mas não é só por isso que ela está, mas também é isso também, enfim, e apresenta um projeto de sociedade e outro. E aí a gente teve uma votação super expressiva, sabe? E aí isso foi meio que diminuindo um pouco meus medos, assim, foi meio que apaziguando um pouco. E poder circular um pouco também, perceber que foi possível e tem sido possível na psicologia construir alianças, ainda que em outros campos não, mas na psicologia, mesmo durante toda essa era nebulosa, as alianças sempre tiveram possíveis, as pessoas aguerridas sempre tiveram ali presentes, as instituições, os sindicatos, as associações, sempre tiveram ali segurando a onda de um outro projeto de sociedade, acho que me deixou confortável. Talvez se eu fosse de outro campo, eu não seria tão confortável. Se eu fosse de outra área, de outra profissão, disputando um outro conselho de classe, eu acho que não teria sido tão possível
como na psicologia foi nesse momento, assim. O que nos dá força nisso justamente é esse projeto coletivo e Sim, também essa questão que você falou, né? Quer dizer, uma categoria mais aberta. sim, Mas você, assim, você tem sentido esse preconceito, não em relação às psicólogas, aos psicólogos, mas você tem que intervir em várias interfaces da sociedade. sim. Você sente que ainda há alguma questão disso, algum Tá. preconceito em relação a isso, ou você dá para enfrentar, dá para ir numa boa? Tá, boa pergunta. O que ainda há, de fato, ainda há, assim, tipo, acho que não tem como negar que a gente vive numa sociedade que ainda está tentando lidar com as diferenças, tentando ainda prestar contas e entender que a gente herdou um conjunto de violências estruturais e que a gente vai se pautando, assim, nossas relações micro a partir da violência também. Acho que a gente está ainda num começo de um ponto de virada cultural, que a gente começa a perceber que a gente não tem como fingir que é um oba-oba, que o Brasil é legal, que está todo mundo muito bem, que é tudo uma grande festa, como por muitos anos foi a narrativa que tentaram empurrar para a gente, goela abaixo, em todas as escolas, inclusive. Mas acho que isso ainda há, de fato, assim, um certo, como é que eu posso dizer, assim, uma certa resistência. Mas, por outro lado, eu já estou chegando perto dos 35 anos, assim, na idade mais geral, isso seria muito pouco. Na idade de pessoas trans, assim, essa é uma idade meio relativa, porque já fazem também mais de uma década que eu me coloco como céu, então já deu para viver, sentir, passar por diferentes situações, assim, que me constroem já quase como uma pessoa de meia idade, assim, no campo, em comparação com outras pessoas trans, né? Então acho que tem um tempo certo, um tempo relativo, assim. E aí nisso eu já consigo me sentir meio que de caminho por perceber que muita coisa mudou em pouquíssimo tempo, sabe? Por exemplo, 2016, quando termino lá a experiência da dissertação que tu comentou, assim, era bem difícil mesmo qualquer universidade privada imaginar me contratar como professora, assim. Foi algo que naquela época, naquele momento, sei lá, 8 anos atrás, eu aprendi na carne de que, tá, não tenho como disputar esse campo, não vou tentar me jogar na docência. Só que aí passam não vários, assim, passam alguns anos, chegando aqui no Rio, agora, enfim, experiência de terminar doutorado, acabo também passando num processo de seleção docente de faculdade privada, e por um tempo eu fui professora de uma universidade aqui no Rio. Aí quando eu chego lá, tipo, que eu fiz a seleção, era radicalmente diferente já daquela seleção de 2016, assim. O modo como as pessoas entendiam a possibilidade de eu ser funcionária já era outro, assim. Tipo, inclusive, quando eu chego na sala de aula, complexa, controversa, 80 alunos, assim, vários alunos de várias denominações religiosas diferentes, o modo como eles passam a me entender também já é outro, diferente daquele de 6 anos atrás. Então, para mim é meio esquisito perceber um tempo presente que está mudando agora, uma disputa cultural que está sendo feita agora, mas com relação a pessoas trans de modo geral, eu sinto que a gente vem também por ocupar alguns lugares, né, por aparecer um pouco mais, vai desmistificando alguns estereótipos, alguns estigmas, alguns preconceitos, e vai meio que impondo um convívio que faz com que as pessoas entendam que não tem como sustentar uma discriminação quando convive, assim, tipo, o que é que justificaria que a Cel não pode ser professora, se não é o currículo dela, assim, qual é, onde é que está? E quando as pessoas alunas, as outras pessoas professoras convivem, pensam, cara, onde é que tá, sabe? Não tá, então tá em numa esfera outra que não se justifica. E aí acho que com isso, não sei, de fato eu habito também um circuito que, enfim, tem uns certos jogos não posso nem chamar de privilégio, mas tem umas certas articulações que vão me protegendo, tem umas ferramentas que eu vou acumulando também para me proteger de algum modo, mas te digo que ocupar esse lugar hoje, em 2024, talvez me seja bem mais possível, né, que eu estou aqui, do que se eu estivesse tentando ocupar esse lugar em 2016, ou mesmo em 2017, assim. Eu acho que naquele momento nossa cultura não conseguiria imaginar, mas aí a gente vem disputando um pouco essa possibilidade de imaginar coletivamente muito rápido com relação a algumas diferenças, né? Então, apesar de ter algumas resistências, de fato, curiosamente eu tenho encontrado também muito suporte em lugares que eu não imaginaria, sabe? Às vezes, por exemplo, desde esse lugar, vou dialogar com algumas outras instituições, e aí as instituições me reconhecem como pá, me recebem, enfim, a gente consegue construir um conjunto de coisas e de políticas em conjunto, sei lá, ou discutir, ter reuniões com algumas secretarias ou com alguns outros conselhos de classe, e aí a partir daí construir articulação. Então, eu assumo que, como está acontecendo agora, eu não saberia já avaliar um pouco do que onde que está aberto, onde que está fechado, assim, de algum modo, mas consigo te dizer que tem alguns espaços se abrindo, de algum modo. E teve uma repercussão, e pensando especificamente no impacto que teve, ser primeira pessoa trans a ocupar um conselho de categoria, de qualquer categoria, teve uma certa reverberação logo de chegada, que meio que, pô,
solapou um pouco essa imagem. Aí, quando a gente foi chegando depois, assim, não só eu, mas um projeto coletivo, uma instituição, com grupos diferentes, fazendo disputas diferentes, por exemplo, disputando projetos antimanicomiais, disputando projetos de fortalecimento das redes SUS e SUAS, disputando projetos específicos. Quando a gente já chega um pouco nas instituições disputando esses projetos, teve alguma imagem que chegou antes, assim, tipo, pô, é esse lugar que é céu, que está lá, enfim, então não teve ainda não vou receber essa pessoa, ainda não, sabe? Tipo, eu acho que, não sei te explicar como, mas acho que os lugares que se fecharam, assim, tipo, a gente nem chegou a dialogar ainda, então não senti, de fato, uma porrada ou um impacto, porque acho que quem não dialogaria comigo continua não dialogando, assim, espaços de ultradireita, talvez, porque não dialogariam nem comigo, nem com o projeto coletivo que a gente, de algum modo, defende, então... Aí seria com você, com ninguém, Exato. Né? Independente talvez até aí uma carga de preconceito maior, mas seriam por outros motivos também, né? Eu acho que é importante essa visibilidade. Sim. E você me falou assim, você acabou de comentar a idade, e eu entrevistei um tempo atrás o Rodrigo Pressoto, ele é psicólogo também, ele trabalha em Campinas, especializado com pessoas LGBTQIA+. E é uma das poucas experiências que tem. Inclusive, ele relembrou o relatório da Associação Nacional dos Travestis, que diz que a média de idade das travestis, tem problema, inclusive, ir para a prostituição, né? Quer dizer, é de 35 anos, é a sua idade. Né? Quer dizer, é terrível, né? Quer dizer, é uma média de vítima de violência, vítima de gênero. E ele faz esse trabalho. Você acha que há necessidade de se ter assim, mais aparelhos específicos para tratar de pessoas, né, na saúde do Estado, na saúde pública? Como é que você vê essa questão? Ótima pergunta. A ANTRA, né, que é a associação, todo ano faz um relatório, faz um levantamento de dados, assim, dos modos possíveis, porque até então a gente não tem um levantamento oficial de dados que ajudem a gente a construir política pública. Então, o próprio movimento social toma essas vias e faz um pouco dos modos possíveis esse levantamento de dados sobre violências, assassinatos, enfim. E aí tem chegado reiteradamente um pouco a esse dado, né, em geral, para a grande massa da nossa população, assim, uma expectativa de vida baixa ainda comparado com as pessoas que não são trans e que a gente chama de cis, assim. E aí, como que eu tenho percebido um pouco isso? E, de fato, eu estou chegando nessa idade, assim, não tenho ainda os 35, mas esse ano eu estou nos 34, e aí tem uns negócios muito doidos, assim, de mudar um pouco o imaginário, de entender que, enquanto discurso, é importante que a gente afirme isso, mas também é importante que a gente construa ferramentas para imaginar outros futuros, para imaginar velhices, imaginar dignidade, imaginar acessos, enfim. Eu estou um pouco nessa dobra, sabe, de entender, cara, preciso imaginar minha própria velhice para construir ferramentas para que eu e outras possamos envelhecer com dignidade. Tem sido um pouco o meu projeto. Mas sobre equipamento, sim, é muito, muito, muito fundamental, especialmente no movimento e no momento em que a gente consegue entender que a política de saúde de pessoas trans em geral, a política nacional LGBT, poderia chamar assim, já que tu citou isso, ela é muito recente, porque as conferências dessa pauta específica são muito recentes, enfim, muito recentes. E além de muito recentes, essa é a pauta que a gente pode dizer que ela é facilmente a mais polemizável, é a pauta mais cooptável por um grupo que quer transformar num grande espantalho ideológico, tanto que aparece essa coisa esquisita, ideologia de gênero, enfim, que é um falso conceito, que muito mais é uma carta na manga para boicotar qualquer coisa que você, por preconceito, discrimina. Então, direito das mulheres, a ideologia de gênero. Vamos pensar LGBT, ideologia de gênero. Vamos pensar equidade salarial, homens e mulheres, a ideologia de gênero. Sabe? É uma carta na manga que serve para você boicotar qualquer coisa que quiser, assim. Então, nesse sentido, pensar direitos LGBT de modo geral, direitos trans, assim, tem sido, nos últimos anos, esse grande espantalho, né? Desde que a gente viu lá no MEC, o kit que discutiria nas escolas sem preconceito foi completamente barganhado, e a gente caminhou um pouquinho. Mas com relação a pessoas trans, assim, a gente viu um movimento, curiosamente, de uma certa resistência territorial. Como assim, Céu? A gente pensou saúde em um determinado momento histórico, a partir das metodologias de saúde daquele momento, pensou alguns equipamentos e começou a imaginar. Veio uma época de retrocesso ali no golpe, no pós-golpe da Dilma, e no tudo que veio depois, assim, tudo isso paralisou a nível nacional, assim, tudo isso paralisou a nível Ministério da Saúde por alguns anos, assim, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, parou completamente. Enquanto isso, alguns municípios tentaram imaginar, junto com os movimentos sociais locais, algumas formas de cuidar territorializadas, localizadas ali naquele campo, assim.
Então, acho que pensando um pouco nesse mapa, o que aconteceu foi que tem alguns municípios como Niterói, Recife tem alguma estratégia, tipo Salvador tem uma certa estratégia, enfim, foram pensando, a Fiocruz criou uma estratégia interna dentro da própria Fiocruz, criar ilhas, de tentar imaginar um cuidado, quando uma grande política não pudesse ser pensada, mas até que, dando um certo spoiler, assim, tipo, a gente vive um momento minimamente de tentar retomar alguns temas, né? E aí, nesse momento, a gente retomou a possibilidade de pensar conferências novamente, retomou um pouco a possibilidade de reorganizar nacionalmente o que é que a gente quer. E aí, nessa possibilidade de reimaginar coletivamente o que é que a gente quer, a gente vive um movimento em que o Ministério da Saúde se abriu novamente para reimaginar, então, o que são cuidados em pessoas trans. E tem sido possível, assim, construir um grupo de pessoas, e aí, com bem orgulho, eu faço parte desse grupo, que tem sido convocada a conversar com o Ministério diretamente lá dentro, para imaginar como seria um cuidado ideal para pessoas trans, talvez um cuidado alinhado à atenção básica, um cuidado descentralizado, mas também um cuidado que capilarizasse nas três, na rede secundária e terciária, no que fosse necessário, mas que também pudesse chegar nos interiores, enfim, no que é mais simples de acompanhar. Então, acho que a gente vive um pouco esse momento em que está sendo possível conversar. E aí isso, para mim, dá um sopro de esperança para quem não acreditava mais tanto, assim, que seria possível conversar com as estruturas do Ministério, na época em que o Ministério não acreditava nem em vacina, enfim. Mas aí, de repente, a gente deu um pouco uma certa guinada. Mas eu acho que a gente precisa avançar, sim, demais. A gente precisa avançar fortalecendo o que existe no SUS. Porque a gente desenhou um certo modelo esquisito de cuidado lá em 2008, na época em que a gente ainda acreditava, a saúde, ainda acreditava que ser trans era uma doença mental. Então, a gente desenhou um certo modelo pautado pela psiquiatria. Um modelo que parou de fazer sentido, quando a própria OMS reconhece que não tem nada a ver, assim, a psiquiatria está nesse lugar. Então, reimaginar um modelo despsiquiatrizado de cuidado para pessoas trans e um modelo que se alinhe o melhor que a gente tem no SUS, que é a atenção básica, e junto com a secundária e a terciária, tem sido um pouco um movimento que a gente tem começado a retomar. Mas aí, enquanto a gente não retomou isso, alguns municípios pontuais tentaram imaginar respostas pontuais, sabe? E acho que isso tem sido micro-resistências nesse tempo. Movimentos locais que se articularam com gente legal local da saúde, que pensou localmente como que a gente cuida das pessoas. E aí agora a gente tem tentado organizar isso enquanto tem uma janela de diálogo com as estruturas macro desse país, assim. Acho que a gente está nesse momento, mas é bem importante que a gente consiga, de fato, fazer isso e que isso não seja tomado como moeda ou como polêmica pelos conservadores, né? Porque qualquer coisa acaba sendo. A gente ainda está nesse fio da navalha, assim, nesse momento histórico. Tá sim. Eu estava na 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, e Uhum, esse foi bastante pautado, né? uhum, E é paradoxal, quer dizer, ao mesmo tempo que está uma discussão grande, uhum, efervescente, uma polêmica boa, também percebe quanto ainda tem que caminhar, sim, né? Inclusive você, na sua tese, você contextualizou, né, que é de um tempo que já se mudou, mas você falava bastante na fusão entre dispositivos médicos e jurídicos, né, uhum, desse controle da psiquiatria. Quer dizer, o uhum. que é que mudou de lá para cá? Olá, você está ouvindo o Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo. Boa pergunta a dos dispositivos, né, médico-jurídicos, que ali tipo, tem um certo alinhamento, enfim, produtor de como as instituições foram vendo pessoas trans no Brasil no decorrer do século passado inteiro. Eu acho que, de novo, muita coisa mudou nos últimos 10 anos, porque, inclusive, as instituições mudaram nos últimos 10 anos, as políticas de modo mais amplo, não só no nível Brasil, mas o modo como a saúde geral, a Organização Mundial da Saúde entende pessoas trans mudou muito recentemente. Então, a partir de uma disputa mesmo, assim, tipo, da gente poder, muito também herdando lutas das mais velhas, assim, organizações de alianças anteriores, das gerações anteriores, a gente vive uma geração, e acho que eu posso dizer que eu consigo me sentir fazendo parte de uma geração, que é a primeira geração que acessou o ensino superior, a primeira geração que vai acessando, sei lá, pós-graduação e conseguindo se construir como pesquisadora e pautar como igual, assim, tipo, junto com pessoas doutoras por ter também doutorado. Eu me sinto a primeira geração do Brasil, sabe? Tanto que, sei lá, se a gente for contar quantas pessoas trans têm doutorado em psicologia no Brasil, acho que eu conto nos dedos. De fato, assim, tipo, se a gente fizer esse levantamento. Na UFRJ, quando eu entro em 18, ninguém nunca tinha entrado, assim. Depois descobri que eu fui a primeira do Instituto de Psicologia da UFRJ, em, sei lá, quantos anos de existência daquele instituto. Acho que esses dispositivos, nesses últimos
6 anos, posso dizer assim, de 18 para cá, 17 para cá, mudaram bastante aqui no Brasil. E como assim, Céu? Primeiro, a gente aqui se adiantou um pouco à lógica internacional. E aí eu vou contextualizar puxando a sardinha para o nosso lado. A gente está no podcast da psicologia, eu vou puxar um pouco a sardinha um pouco para o nosso lado também. Enquanto campo, assim, de trabalho, campo da ponta, campo também de produção de política pública, a gente tem sido vanguarda. Eu consigo dizer isso sem medo nenhum. Assim, com relação a garantir direitos das pessoas trans, a psicologia brasileira tem sido vanguarda. E aí, tanto as pessoas que atendem na ponta, que vão ali também produzindo dignidades e se negando a reproduzir modelos biomédicos e violentadores, quanto também quando a gente se articula como categoria e ocupa, por exemplo, os conselhos de classe. E aí, lá em 2017, por exemplo, até um pouco como resposta à onda conservadora que tinha em 17, que tentou sustar a resolução 0199, que é a resolução que foi chamada na época de a cura gay, enfim, vai liberada a cura gay do Brasil, acho que você vai lembrar, e quem está assistindo vai lembrar, que isso saiu na grande mídia de uma forma ampla, enfim, porque um juiz de primeira instância questionou juridicamente mais uma vez a resolução do CFP e sustou por um tempo o efeito de sanção dessa resolução. E aí, como resposta a isso, de algum modo, um grupo de pessoas que compunham o Conselho de Psicologia naquela época, né, decidiram, então, fazer uma outra e pensasse especificamente sobre como a psicologia brasileira lida também com pessoas trans, com identidades de gênero, não só com orientações sexuais. E aí a gente criou uma resolução que foi assinada dia 29 de janeiro de 2018, e ela prevê algumas coisas, ela adiantou algumas coisas do debate que veio depois, assim. Uma delas é a despatologização como premissa, a ideia de que não é a psiquiatria, não são saberes psi que tutelam de algum modo as vidas trans. O segundo ponto era entender que existe uma norma que regulamenta a nossa sociedade a partir de quem é válido, quem não é, que essa é a norma que a gente nomeou como da cisnormatividade, enfim, uma norma de que não ser trans é o normal, então tudo que fugir minimamente disso vai tentar ser violentado ou corrigido. E o terceiro ponto era o princípio da autodeterminação, o princípio de que na psicologia brasileira daquele momento, inclusive hoje também, não existe um teste fidedigno que liga quem é ou quem não é trans, não existe uma metodologia, não existe uma abordagem teórica A, B, C, D, que vai produzir a verdade de céu é ou não é, mais do que a própria céu poderia dizer sobre si. E aí a gente, conseguindo colocar isso no documento, assim, produziu alguns efeitos. E aí um desses efeitos mais imediatos foi que a gente lança em janeiro. Em março, o STF foi votar se a troca de documentos poderia mudar um pouco no Brasil, porque ela era por via judiciária. Então, a gente falava dispositivo médico-jurídico. Um juiz decidiria se eu poderia trocar meu registro para ter céu lá no nome, ou se eu continuaria com o registro masculino. E para esse juiz tomar decisão, ele se calcava muito em pareceres de psiquiatras que teriam que me diagnosticar como uma pessoa trans de verdade, e junto com uma penca de outras coisas que não fazem sentido nenhum, como uma audiência de juiz, com defensoria, Ministério Público, com 3 testemunhas convocadas, que eu indicaria, e eles convocariam e seriam obrigados a estar na audiência, atestando a boa-fé que eu estou falando sobre mim, que eu sou céu, e 3 testemunhas, sim, ela é céu, e aí o juiz lá, tipo, lendo o relatório do médico, psiquiatra, sim, ela é céu, para decidir se eu sou ou não sou céu, para depois disso eu poder ir trocar meu registro de nascimento pelo nome céu. Era um pouco esse o procedimento. E esse procedimento, para quem minimamente conhece os corredores da justiça, demorava muitos anos e custava muito também, assim, porque não é automático. Né? A média das pessoas que eu conheço que tentaram trocar antes era de 5 anos para conseguir chegar no juiz, passando por algumas varas diferentes, juntando documentos, enfim. Então, uns 5 anos nessa corrida, até você chegar na audiência, que o juiz podia olhar para minha cara e dizer: não acho que você é céu, seu cabelo devia ser mais longo. Ou então, você veio com a calça jeans e não com a saia, você não é céu, você não é mulher o suficiente. Então, tinham critérios muito levianos, assim, muito abstratos. Não pintou a unha do pé, né? Você não pintou a unha do pé. Tipo, eram critérios, no fim, subjetivos, assim, a partir do que o juiz entende de quem eu deveria ser para poder ter um direito. E aí, quando o STF entendeu isso, o STF começa a votar assim, olha, e se as pessoas trans puderem ir no cartório, obviamente levando uma série de documentos e comprovações, mas ao invés de acessar por via judicial, poder ir por via administrativa, vai no cartório, leva as certidões todas que comprovem que você é você, e no cartório de onde você se registrou, você retifica. E aí, nessa votação, eles perguntam algumas instâncias, assim, Conselho de Medicina, vocês têm algum documento que alega que pessoas trans sabem sobre elas? Porque tiraria o lugar de o juiz vai decidir por mim, o médico vai decidir por mim. Quando o STF vota, não teria mais ninguém, era eu e a pessoa do cartório, assim, que seríamos agentes desse processo. E aí pergunta,
A UCFM não tinha nada que dissesse sobre isso. Aí quando pergunta ao Conselho de Psicologia, CFP, pessoas trans sabem dizer sobre elas quem elas são? Aí a gente tinha lançado essa resolução que tinha lá princípio da autodeterminação, então a gente, sim, STF, pessoas trans têm total possibilidade de falar sobre elas, as suas próprias construções de subjetividade. E aí o STF usa isso como argumento, algumas pessoas também, alguns ministros e ministras usaram como argumento de voto o nosso documento, e com isso foi aprovado. E aí desde 2018, tipo, foi em março, aí demorou um tempo, em junho saiu o provimento e foi regulamentado, e aí todos os cartórios do Brasil passaram a fazer isso. Então, já desamarrou um pouquinho esse dispositivo médico-jurídico a partir desse movimento que teve a psicologia de bastidores ali, sabe? Ajudando a criar outra versão, outra expectativa sobre o que são pessoas trans. Tanto que a partir daí, todas as pessoas a maioria das pessoas que eu conheço, eu inclusive, trocaram os documentos depois disso, porque facilitou demais o acesso. Todo cartório de registro de toda a cidade desse país passou a fazer isso. E com uma lista de documentos mais simples do que uma audiência com um juiz, assim, que ia decidir lá da cabeça dele. E aí, Um laudo psiquiátrico, laudo e com médico. laudo psiquiátrico. E aí, no mesmo ano, assim, não por coincidência, porque isso faz parte de um debate que vem sendo feito a nível internacional, no mesmo ano, a OMS refaz o CID, né, que estava na discussão há anos também da atualização dos manuais psiquiátricos, o DSM, o CID. Aí quando a Organização Mundial da Saúde vai rediscutir o CID, entende que pessoas trans também não faz mais sentido, tal qual pessoas, homens e mulheres gays, lésbicas, cisgêneros, há muitos anos já tinham saído desse rol, não fazia sentido manter pessoas trans vinculadas ao capítulo de transtornos mentais, assim, de distúrbio de ordem psiquiátrica. Então o CID-11 tira essa categoria desse capítulo e alegando de algum modo, marcando institucionalmente de algum modo, de que a psiquiatria não tem nada a dizer sobre mim, que não tem a dizer sobre qualquer outra pessoa que precise dela. Então, não por eu ser trans, a psiquiatria teria algo a dizer sobre mim, assim. A gente viveu esses cortes, de algum modo, cortes muito intensos, que eu acho que tem um certo grupo de uma psiquiatria conservadora que ainda está sentindo o ressentimento disso tudo e tentando marcar o poder, sabe? Tentando remarcar, recapturar um objeto perdido. Mas a gente viveu esses cortes. Primeiro, o judiciário corta o psiquiatra da possibilidade de acessar direitos civis a partir da retificação de documentos, e depois a própria OMS corta o psiquiatra, dizendo, olha, psiquiatra, você tem para dizer sobre o céu o que teria a dizer sobre qualquer pessoa que por acaso venha precisar de um psiquiatra, mas não por ser céu. E aí daí que tu volta para a pergunta que tu fez anterior, assim, se é importante avançar um pouco nos cuidados em saúde para pessoas trans, sim, inclusive para marcar essa forma de cuidado integral, forma de cuidado articulada em rede que não é psiquiatrizada, não é tutelada por um médico psiquiatra, que primeiro me diagnostica para depois decidir se eu posso ou não ter o direito de medir meu sangue para ver minha taxa hormonal, que era o que acontecia. Antes, se eu quisesse acessar quase qualquer coisa, endocrinologista para ver qual é a taxa de hormônio que está no meu sangue, para ver se meu nível de glicêmico está alto ou baixo, essas pessoas, em geral, só me atenderiam, mesmo no particular, se eu viesse com laudo psiquiátrico. Senão, elas não me atenderiam para acompanhar nada assim, desse campo. Então, as pessoas, em geral, faziam por conta própria. E é constrangedor isso. Mas a gente vive, de novo, uma virada de chave. Uma virada Sim. de chave de como todas as instituições entendem pessoas trans e uma virada de chave de como a gente constrói política pública de cuidado a partir disso. A gente, às vezes, tem uma certa síndrome de vira-lata, de esquecer que aqui no Brasil a gente já tem coisas muito legais, assim. Mas eu sou meio entusiasta, por exemplo, de entender que a gente já tem princípios do SUS muito incríveis, assim, que já está tudo ali. É só a gente, então, tira do rol dessa galera esquisita que produzia um nicho de mercado da psiquiatria e volta para a base dos princípios do SUS. Cuidado integral, cuidado territorializado, cuidado em rede, cuidado a partir da equidade, cuidado intersetorial, assim, diferentes serviços cuidando, assim, de modo, a partir de um plano singular de atendimento. Então, tá tudo ali. Só que a gente criou uma falsa polêmica para pessoas trans uns anos atrás, que agora a gente está desmistificando, sabe? De que é uma alienígena, então precisa do hospital universitário que fica na capital do Sudeste. Qualquer outro lugar não pode atender céu. Mas acho que a minha geração está um pouco nesse trabalho, assim. E aí ocupar alguns lugares, como estar no Conselho de Psicologia, me ajuda a ter ferramenta para conversar sobre isso. Mas também existe um recorte de classe muito. Sim. Aqui em São Paulo, por exemplo, há muito morador de rua trans que foi Sim. expulso pela família. Sim. Então, acho que a família tem um papel repressor também. Sim. Muito grande, né? Eu acho que trata de uma luta contra o sistema com S, sistema com Cis, né? Também Sim. com C. Sim. E aí, assim, como é que a psicologia pode atuar nisso, na família, com essas pessoas que não têm condições de acesso? Muito boa pergunta. Deixa eu só acender a luz que está ficando escuro, e aí respondendo a tua pergunta, né? Essa é bem fundamental, e aí
não só na minha geração, tem um recorte aí, que é um recorte, de algum modo, de classe, de acesso, mas acho que com pessoas trans tem um recorte, um buraco um pouquinho mais embaixo de classe, que é o recorte que é quase que um divisor de águas, assim, quase um definidor de destinos possíveis, ou de o quão você vai precisar também estar mais ou menos defasada, que é, se a tua família te aceita ou te expulsa. Eu acho que isso, especialmente com pessoas trans, assim, tipo, da minha geração, né, vou falar, tipo, acho que as pessoas mais novas a gente espera que já esteja um pouco mais naturalizado, mas foi o grande divisor de águas. Meu caso, meu processo, né, meu processo acontece quando eu já estava na graduação em psicologia, enfim, lá em Pernambuco, enfim, na faculdade pública, então não precisava ter dinheiro para pagar, porque, enfim, precisava só ter dinheiro para manter, mas quando o processo começa, de algum modo, todas as famílias acabam tendo uma decisão do que fazer com o espanto, sabe, de lidar com a diferença. A decisão é, você expulsa, você violenta, você agride, ou você minimamente tenta entender com as ferramentas que você dispõe, enfim, mesmo que seja mais ou menos truncado por algum período da vida. E aí o que define todo o trajeto de vida é isso. Por exemplo, mesmo no meu caso, se a minha família tivesse escolhido me expulsar, tipo, não teria mínima condição de manter uma graduação, porque ia ter uma sobrevivência imediata da conta do que é que eu vou comer amanhã. Acaba fazendo com que eu recorra ao subterfúgio que eu tiver, né? Tipo, da vida imediata, da vivência imediata, do como ganhar dinheiro na rua, enfim. E aí isso vai abrindo um conjunto de outras janelas, e janelas, e janelas. Então, eu diria que hoje, Brasil, assim, isso ainda é um divisor de água central para a gente entender os acessos que pessoas trans fomos tendo. Mesmo quem veio de camada popular, por exemplo, minha família é do interior do estado, eu sou a primeira a fazer graduação por conta de políticas de interiorização na época, lá em Pernambuco, larará, enfim, não é uma família que tem grana não, assim, até hoje meu pai vive com salário mínimo, mas o divisor de águas, eu conseguir ou não terminar uma graduação na universidade pública foi quando eles olham, tipo, está acontecendo alguma coisa, o que é que eu faço com isso? Tipo, como que eu reajo a isso? E aí eles escolherem, tipo, tá, vamos tentar entender o que está acontecendo, é o divisor de águas, assim, é o divisor de águas. Aí depois disso, poder continuar no trajeto de vida que já estava ali preparando ou não, enfim, é o que vai marcando. Quando a gente fala construção de políticas para pessoas trans, assim, eu gosto muito da ideia de intersetorialidade, né, das políticas públicas, porque a saúde tem um lugar muito importante, mas só a saúde não é suficiente, especialmente para dar conta das vulnerabilidades, assim. E aí imagino também, e aí uma coisa que a gente tem pautado, espero que chegue à conferência, a gente consiga pautar e organizar bem, assim, isso tudo de uma forma robusta, é como que o SUAS também consegue cuidar um pouco, especialmente aqui no Brasil, né, mas enfim, tipo, acho que qualquer lugar, Recife, mas o Rio também, são 2 territórios que eu habitei, então eu consigo mapear os dois muito fáceis, assim, porque eu fui trabalhadora em Recife, sou trabalhadora no Rio, então consigo entender esses territórios. Eles são muito, muito, muito defasados para a população de rua de um modo geral. Quase não tem, assim, é a política mais defasada das políticas que eu conheço, assim. E dentre essas, assim, o recorte LGBT ainda torna mais uma margem dentro da margem, porque se você vai para um albergue sendo a travesti, um albergue público, não vai rolar, sabe? As travestis de Recife que eu conhecia, elas não conseguiam ir para os albergues públicos municipais, porque quando elas chegavam, elas eram violentadas à noite, eram xingadas, eram humilhadas, eram espancadas, não pela equipe, porque as equipes tentavam dar um contorno, mas pelas outras pessoas que também, mesmo compartilhando uma mesma vulnerabilidade, ainda tem uma certa camada de discriminação que se impõe ali. O turismo também tem Exato. toda essa carga, com certeza. Exato. Então, como que a gente conseguiria sanar um pouco isso, né? Entendendo um pouco a importância dessas políticas intersetoriais, assim, de como que a gente poderia fortalecer um plano mais geral de acompanhamento, né? Entendendo que saúde é um campo, mas que muita, 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 muita gente trans acaba não tendo acesso, por exemplo, à educação básica e acaba tendo que, de fato, ter na situação de rua a sua possibilidade de sobrevivência, enfim, e a partir daí, tipo, acaba não acessando mais um conjunto de outros elementos, ainda é realidade. Isso que tu fala em São Paulo, em Recife é bem comum. Em Recife eu trabalhei por uns anos na política de população de rua usuária de crack, um programa que se chama Programa Atitude, que era um programa, enfim, de redução de danos, enfim, que acompanhava as pessoas no próprio território, que era um programa super fragilizado também, porque ele bate de frente com a comunidade terapêutica, bate de frente com outro projeto para a população de rua manicomial, enfim, tipo, de exclusão, de extermínio, que é o que o Rio também está tentando fazer, né, nesse momento, que a gente também está tentando segurar a onda disso. Mas o que tu falas é sério, aí lá, tipo, eu já imaginava, empiricamente, por conhecer pessoas, mas quando vou ser trabalhadora desse campo, a quantidade de pessoas de situação de rua que me chegava também no meu serviço era bem
enfim, denunciadora de um conjunto de coisas, né? Aqui no Rio também. Tanto que aqui no Rio a gente vai vendo iniciativas do próprio movimento, como a Casa NEM, que tenta se articular organicamente como autogestão, enfim, alguns espaços pontuais de acolhimento específico para pessoas LGBTI, que fosse um acolhimento seguro. Em São Paulo tem a Casa 1, que é um espaço também de um grupo, outro que não é o Estado, que tentou se organizar para cobrir faltas do Estado, assim. Te digo que é um campo que tem demanda, infelizmente, assim, muita demanda. E do outro lado da moeda, né, a gente tem o pessoal muito vulnerabilizado, invisibilizado, mas também as pessoas trans que têm uma expressão pública. Da Laerte, né, Sim, grande cartunista, Pablo sim. Vittar. Agora você, né, numa posição de expressão no movimento social. Quer dizer, como é que essas figuras, essas imagens, elas ajudam a Uhum. desconstruir esse estereótipo trans? Né? Muito bom. É muito boa a questão mesmo, né? Acho que quando eu falei daquela virada muito rápida nos últimos anos, assim, que vai me assustando e eu vou me sentindo meio tia também, sabe? Vendo, caraca, era diferente, agora já tá diferente as coisas. Acho que muito deve também a uma certa, como é que eu posso dizer, assim, quando as pessoas vão convivendo um pouco mais com pessoas trans. Tem uma pessoa que acho que ela é de São Paulo também, que é a Renata Carvalho, que é uma atriz trans, que faz uma peça que foi super polemizada, enfim, o Evangelho segundo Jesus, a Rainha do Céu. Mas ela criou um movimento uns anos atrás, tentava pensar a possibilidade de inserção de pessoas trans nas artes, que era o Monartes, assim. Ela até criticava um pouco como a cultura de massas, assim, os canais abertos, ainda escolhiam colocar pessoas, homens, geralmente, cisgêneros heterossexuais, para fingirem que eram pessoas trans, de forma super caricaturada, que dava a entender um conjunto de coisas super equivocadas para as pessoas que assistiam e viam aquela imagem, né? Ela falava uma frase que para mim é bem significativa e toca um pouco no que tu diz. Ela dizia de que a melhor forma de combater esses índices super alarmantes de violência gratuita, violência cultural, assim, que o Brasil ainda ostenta contra pessoas trans, e ser o país que mais mata pessoas trans no mundo, que a gente vai vendo, dos países que contabilizam, o Brasil segue no topo, assim, de ranking. A Renata dizia, e diz ainda, sempre que tem possibilidade, de que a melhor forma de combater esse estigma, essa discriminação, seria fazer as pessoas conviverem com pessoas trans, seria fazer as pessoas naturalizarem a existência de pessoas trans, seria fazer as pessoas verem pessoas trans como gente, como sujeito, como gente que é controversa, é complexa, mas que toma cerveja, mas que, enfim, tem lá suas vidas e sua rota, que são diferentes entre si. O desconhecimento absoluto cria um imaginário esquisito que produz um certo estigma, que produz um certo ódio até, ou discriminação. Enfim, então ela reivindicava isso. Gente, parem de interpretar pessoas trans e convidem pessoas trans para interpretarem pessoas trans, enfim, tipo, isso é o mínimo, mas já vai dar um... E a gente viveu um pouco isso, eu digo que teve uma expansão, e aí falando em contextos outros, assim, que eu habito, que nem são acadêmicos, nem são nada, mas deu para perceber como se ampliou um pouco quando a Linda Quebrada foi para o Big Brother, assim, quando a Lina participou. E aí, como ela tem um discurso um pouco mais politizado, enfim, ela entende um pouco de alguns jogos, assim, ela marcava um pouco isso. As pessoas todo dia, em todas as casas desse país, as pessoas ligavam a televisão da sua casa, a senhorinha evangélica lá do interior da Bahia, ligava a sua casa e via uma travesti no horário nobre, assim, na televisão, falando como outras pessoas, e agindo, e tendo dores e alegrias, e festejando, e dormindo, acordando, comendo, enfim. Acho que isso gerou, uma expansãozinha de algumas pessoas que pelo menos entenderam coisas muito básicas, assim, entenderam coisas muito básicas. E aí tu perguntas como que eu vejo o outro contraponto, né? Pessoas que estamos um pouco nesse lugar, assim. Eu vejo que a gente acaba produzindo um pouco isso. Por exemplo, por um tempo, agora eu trabalho como assessora parlamentar na Câmara Municipal do Rio, mas antes disso eu trabalhava como professora de uma universidade privada com turmas muito cheias, de muita gente, assim, e muita gente muito diferente, que por ser uma instituição privada, eram pessoas mais velhas, muita gente que vinha de uma denominação religiosa, que em geral não convive, não entende com pessoas trans, enfim, mas aí chegavam na sala de aula, a professora, que é a figura central de referência, que vai ensinar psicologia para você, não vai nem falar, vou dar uma palestra sobre... Não era isso, era tipo a pessoa que vai ensinar a teoria da psicologia, era uma pessoa trans. Aí isso gera um negocinho assim que a pessoa fica, epa, eu passei uma vida ouvindo isso, mas aí de repente eu vejo a Cel, assim, e aí de repente eu conheço a Cel e convivo com a Cel todo dia, e não bate com isso que a minha igreja diz que é. Então, o que é que eu acho que é, sabe? Gerava umas confusões, assim, que eu acho muito produtivas na cabeça das pessoas, umas confusões que expandem. Então, isso que eu vivi no campo micro, acho que também acontece no campo macro.
tu perguntas qual é o efeito um pouco dessa visibilidade que a gente vai tendo um pouco de algumas pessoas que tomam um certo lugar e tal. Eu acho que é causar um pouco essa expansão, essa confusão que expande, assim, tipo, epa, o meu grupo conservador me disse que era outra coisa. De repente, eu estou vendo uma pessoa ali que poderia ser da minha família, poderia ser minha colega de trabalho, poderia ser alguém que eu vou no boteco junto. Então, onde é que está o erro? Comigo tem funcionado um pouco assim, sabe? Tem dado um puff nas pessoas, elas, em geral, tipo, depois disso, passam a entender pessoas trans de uma forma diferente, depois que convivem comigo. Para a gente terminando aqui, Céu, Tá. uma questão que não falta, não pode faltar aqui no nosso programa. Comunidade terapêutica. E essa É. maldita cura gay, essa coisa que as comunidades... Ai, Qual uhum. é a tua opinião sobre essas comunidades? Né? E, para finalizar, quais são os seus desafios frente ao CRP e à categoria? Tá, boa. Comunidades terapêuticas. Acho que o primeiro ponto, que uma galera já fala há muito tempo, o Paulo Amarante já fala isso, o Pedro Paulo já fala isso, um monte de gente fala isso e eu repito também, nem são comunitárias, nem são terapêuticas, assim. Esses espaços, assim, tipo manicomiais, religiosos, que estão aí dominando tudo, eu acho que eles ainda são um germe filhote dos manicômios que ficaram ali sobrevivendo na nossa política e que se entranham com coisas muito esquisitas e perigosas e tomaram um grande espantalho do nosso tempo, para mim, que é a política sobre drogas, assim. Acho que se em algum momento o louco era essa figura perigosa que você dizer que alguém era louco justificava qualquer coisa, hoje é o drogado. Ah, não, ele é drogado, então pode qualquer coisa. Pode matar, pode expulsar, pode torturar, pode deixar passar fome. Em algum momento foi o louco isso, né? Acho que a gente vive esses espantalhos culturais e é importante entender que eles servem como fins para alguém lucrar a guisa do sofrimento das outras pessoas, enfim, produzindo sofrimento. É um tema que me mexe, assim, é um tema que me atravessa muito, né? É meio difícil e duro ver esses projetos de expansão desse grupo, então, se eu vi os movimentos trans um pouco, a possibilidade mínimas possibilidades para a gente se expandindo minimamente, tem sido muito duro pelo contraponto ser profissional da saúde mental e ver lá em 2015, quando eles começam a entranhar um pouco ali na pauta da saúde mental, aí ver depois isso ser legitimado a partir de algumas portarias ministeriais, e ver depois quando isso vai sendo legitimado como se fossem equipamentos da RAPS, o que não são, aí ver também o uso esquisito que elas fazem, como se, mas a gente é da RAPS, mas a gente também é assistência social, então também ganha dinheiro da assistência social. Enfim, ver esse grupo entranhando, assim, tipo, para mim é muito duro. E eu era trabalhadora da ponta, né, estava ali em Recife, Jaboatão dos Guararapes, na verdade, que é a região metropolitana de Recife, acompanhando galera em situação de rua, um serviço garantidor de direitos, e de vez em quando me chegavam algumas histórias que eu nunca vou esquecer, sabe? Eu lembro de uma pessoa que eu acompanhei, assim, que para mim foi muito significativo, e aí, se no conselho tem um pouco esse lugar, ai, meu Deus, ela é trans, o que é que gera um puff? Quando fui professora também, todos os lugares que eu fui psicóloga também, sabe? Gerou isso, tipo, nossa, a psicóloga é uma pessoa trans, é uma travesti. E aí, quando trabalhando em população de rua, era muito curioso isso, porque para minha equipe, que era uma equipe também que vinha do movimento para a redução de danos, enfim, então não era uma questão, assim, elas me entendiam como par, eu estava ali como par, assim como as outras psicólogas e assistentes sociais que a gente trabalhava juntas. Mas quando chegavam pessoas usuárias do serviço que eram travestis ou pessoas trans, elas tinham um espanto assim, como assim? Você é a psicóloga da casa? É. Você que está responsável pelo serviço hoje? É, assim. Você que vai me atender e ser minha técnica de referência? É, assim. Criava uma vinculação que produzia uma expansão do imaginário. Mas uma vez chegou uma pessoa, e aí eu vou pedir licença para contar um pouco essa história, assim, se eu puder. Me chegou uma pessoa muito curiosa, assim, ela tinha um cabelo rapado, estava com roupas masculinas, tinha uma barba e tinha 2 próteses de silicone enormes, assim. Aí eu era a pessoa que trabalhava de manhã, no plantão da manhã, então eu que fazia as triagens das pessoas novas que chegavam. Era um serviço meio modalidade de casa de passagem, com a equipe de abordagem de rua, enfim. Então, como casa de passagem, a gente ouvia as pessoas, fazia os encaminhamentos, entendia um pouco esses cuidados básicos. Era um projeto de disputar a política de drogas com a assistência social, com assistência que garante direitos, enfim, entendendo que a pauta de encaminhamento pela rede é a melhor possibilidade de cuidar do uso desorganizado de drogas. Era um pouco essa pauta que a gente tinha naquele programa. Chega essa pessoa, aí eu vou lá fazer a triagem dela, assim, aí eu pergunto para botar na ficha, para fazer, como é seu nome? É fulano. Tá, mas ó, de explicar, aqui você pode usar o nome que você se sente mais desconfortável, tá? Tipo, fica à vontade, tipo, então eu vou te perguntar de novo, como é seu nome? Eu boto fulano mesmo? A pessoa, sim, é fulano.
Tá, eu faço lá, a pessoa falava baixo, eu super com vergonha, assim, tipo, tá, chegou no serviço. Passou o dia e tal, fui embora e tal. Quando eu volto no dia seguinte, de manhã, que eu trabalhava sempre pela manhã nesse serviço, aí essa pessoa já estava com outro pique, com outra energia, tipo, me pega, tipo, me cata pelo corredor, vem cá que eu preciso muito conversar com você. Tipo, tá bom, vamos ali na sala de atendimento. Aí essa pessoa, durante o dia, foi conversando com as outras pessoas, usuárias, foi entendendo que, além de eu ser trans travesti, isso não era uma questão, e que eu era cuidadosa com isso com todo mundo, assim, em geral, enfim, e que a equipe me respeitava desde esse lugar, a pessoa entende, caramba, então aqui a equipe respeita alguém como você? Enfim, tipo, tá tudo bem ser alguém como eu. Enfim, aí a pessoa, então eu tenho muita coisa para te contar. Aí trancou a salinha de atendimento que a gente tinha e começa a contar de que tinha acabado de fugir de uma comunidade terapêutica, que na verdade essa pessoa tinha um nome, e ela me dá o nome dela, que eu não vou dizer, mas tinha um nomezinho que ela, feminino, meu nome é fulana de tal, assim, eu estava em situação de rua super precarizada, trabalhava na pista há muitos anos, transicionei faz uns anos, contou um pouco a história dela, né, e que quando ficou bem precarizada na rua, com uso certo desorganizado de crack, de algum modo, também fazendo trabalho na rua, teve um momento que ela não teve onde morar, ficou dormindo na praça, enfim, bem comum essa história, né? E aí passa uma Kombi de madrugada, e a Kombi aborda ela, e várias outras pessoas estavam ali na praça, e era uma noite de chuva, frio, inverno, enfim. Aí passa essa Kombi e pergunta, então, a gente tem um lugar, a gente lhe oferece comida e uma cama quente, você quer ir? A pessoa não tinha o que pensar, tipo, nossa, eu estava morrendo de fome. A pessoa diz que tem comida, tem cama quente, eu não vou levar chuva, não tem nem o que pensar. Foi, entra todo mundo na Kombi, foram para uma comunidade terapêutica afastada do centro da cidade. Quando ela chega lá, aí as pessoas dizem, olha, agora só tem um conjunto de regras que você vai ter que seguir. Aqui é uma casa religiosa, você vai ter que seguir os preceitos da nossa religião, e o primeiro deles é, quem você é errado. Então, você não vai poder estar aqui com as roupas que você tá. Vamos providenciar roupas masculinas. Segunda regra, o cabelo que você tem, você não vai poder ficar. Vamos rapar o seu cabelo. E aí, como eles não podiam tirar as próteses dela, entenderam que e convenceram ela de que ela estava em pecado, que ela estava em erro grave e que ela precisaria tipo expiar esse erro de algum modo, já que ela modificou o próprio corpo. Então, ela não poderia dormir nos dormitórios. Então, o que eles fizeram assim? Colocaram ela para dormir na despensa. Uma despensa super pequenininha, onde eles guardavam vassouras, baldes, essas coisas. E ela dizia que todos os dias o missionário da casa passava 3 horas com ela, falando de que ela era errada aos olhos de Deus, de que ela tinha errado aos olhos de Deus, de que ela tinha que se arrepender, de que era um monstro aos olhos de Deus, todos os dias, assim, uma lavagem cerebral de várias horas, como se fosse uma terapia, para convencer ela disso. Ao mesmo tempo mesmo, ela dizia que todas as noites era um inferno, porque ela era muito assediada. Muitos dos homens saíam do dormitório, iam para a despensa escura no cantinho onde ela ficava largada lá, para assediar sexualmente ela, todas as noites. Então ela vivia isso. Durante o dia, ela era um monstro, uma aberração, que não se misturava com os outros, não comia junto com os outros, não participava dos grupos com os outros, e que ouvia sermão todos os dias de que ela era uma aberração, e todas as noites ela era assediada sexualmente. Até que ela não aguentou mais, fugiu mesmo, e fugir foi a palavra, esperou uma madrugada, achou um lugar que a cerca estava ali mais abaixada, andou por quilômetros até achar uma carona que trouxe ela de volta para a cidade, e ficou em situação de rua de novo. E aí, enfim, a partir desse lugar, a gente foi convivendo, foi construindo o plano individual de acompanhamento dela, fazendo os encaminhamentos, redes suas, enfim, CAPS AD, serviços Bolsa Família, alguns direitos, acessar a rede de suporte dela, enfim. E aí, aos poucos, foi bonito ver ela voltando um pouco, sabe? Aí um dia ela chegava, olha, hoje eu consegui botar um brinco. Porque ela conseguir retomar isso foi um processo, ela tinha culpa, tinha muita culpa e muita vergonha. Aí um dia ela chega, hoje eu consegui botar um brinco, céu, tipo, que bom. Aí outro dia, hoje eu consegui de novo comprar o batom que eu usava essa cor, depois eu não consegui mais, hoje eu consegui botar. Que bom, vamos lá seguindo. Até que quando ela sai, passa o tempo dela na nossa casa, na casa de passagem, ela era outra pessoa radicalmente diferente da pessoa que chegou, assim. Mas para mim foi muito difícil, assim, foi muito duro ver o que a comunidade terapêutica fez com aquela pessoa trans, assim, massacrou real, tipo, convenceu ela no nível dela de que ela estava errada, e mesmo quando ela foge, literalmente, ela continuou acreditando de que ela era um monstro, que ela era um ser muito sujo, muito errado, que não tinha direito a nada.
E aí isso só muda porque ela acabou, assim, sei lá, caminhos encruzilhadas da vida, caiu na psicóloga travesti, enfim. E aí foi um choque radical imediato. Mas, enfim, que ela, caraca, como assim você? Aí deu um choque que, desorganizou um bocado do que essa galera construiu. Mas quando tu pergunta a minha posição, assim, não tem como não ter outra posição, de entender que essas estruturas são alienígenas, do poder público, alienígenas de uma construção antimanicomial que a gente constrói há muito tempo, assim, e que tem uma grande dimensão, assim, um grande desejo, tal qual os manicômios tinham, de lucrar com o sofrimento alheio, de lucrar com a exploração alheia, assim, de produzir um sistema de lucro contínuo. Daí que aqui no Rio, por exemplo, tenho acompanhado um pouco, a partir do mecanismo de combate à tortura do comitê que a gente está lá e faz parte, por uns anos, eu que acompanhava essa cadeira enquanto CRP e estava lá nas reuniões do comitê de combate à tortura, enfim, e agora eu acompanho um pouco desse legislativo, como que o orçamento do município vai sendo repartido para algumas instituições muito esquisitas, mas, enfim, não tem como não entender que essas estruturas são super nocivas, assim, alienígenas à rede, que entranharam ali como sanguessugas e, por decretos esquisitos do desgoverno, conseguiram entranhar um pouco e ter edital específico, ter uma secretaria específica garantida no ministério atual, enfim, mas que não tem outra opção nossa da psicologia a não ser denunciar, a não ser entender que são instâncias que não promovem cuidado, que não promovem articulação com a rede, que não promovem... E se você for uma pessoa LGBT, ferrou, porque o caráter religioso faz com que essas instituições, a priori, entendam que a nossa vida é errada, assim. Então, tudo que elas não vão fazer é cuidar. Então, não sei, eu me afeto com esse tema, peço desculpa, mas não tem como não fazer isso. Enquanto o sistema conselhos, acho que a gente tem construído alguns documentos sobre isso. Em 2018, teve uma grande fiscalização nacional, que gerou um relatório que foi feito junto com o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura e com o Ministério Público, que gerou um documento importante agora. Nesse momento agora, a gente está revisitando esses documentos para tentar atualizar eles, tentar pensar como que a gente, novamente, reinstrumentaliza fiscalizações nacionais nesses espaços. Porque, enfim, não dá para fingir que está tudo bem. Não está nem um pouco bem esses espaços existirem. E desafios que tu fala para terminar, né? Vamos lá, quais são os seus desafios pessoais, políticos? Tá bom. Desafios pessoais, né? Eu acho que tem um grande desafio que é parecido com o que os sindicatos vivem também, que os conselhos de classe, pelo menos em psicologia, é um trabalho honorífico. É um trabalho que a gente faz paralelo aos nossos trabalhos que garantem a vida material. Tem uma manobra ali de como que a gente dá conta do desejo de mover tantas pautas, de ocupar tantos lugares, mantendo também o nosso ganha-pão, né? Mantendo as contas pagas, garantindo a sobrevivência básica que a gente tem que garantir e tomar o tempo que não é para garantir isso para também estar no CRP, estar fazendo ações de militância, com um pouco mais de institucionalidade do que os movimentos sociais, com um pouco mais de possibilidade de criação de normas e de estruturas documentais, que assumo que eu gosto bastante, enfim, do que os movimentos sociais, mas que, a nível de remuneração, as pessoas acham, o povo do CRP ganha salário para estar lá. Não ganhamos. A gente vai equilibrando isso com a nossa outra vida, enfim, equilibrando isso com a vida social, equilibrando isso com a vida familiar, assim. Então, a nível pessoal, tem sido um pouco esse o meu desafio, assim. A nível coletivo, o desafio de estar nesse lugar, desafio nosso, tem sido, eu acho que um ponto de virada. E tem sido legal ocupar esse lugar nesse ponto de virada. Eu acho que quando a gente chega... Eu estava na gestão anterior também, né, que eu acompanhava o Comitê de Combate à Tortura aqui do Rio do modo mais orgânico, conseguia estar em alguns espaços de controle social mais organicamente, assim, porque a presidência por si só tem um conjunto de demandas que eu não consigo eu mesma ir em todas as reuniões que eu gostaria de ir, mas aí sempre tem alguém que vai. A nível coletivo, acho que a gente viveu uma gestão, a gente viveu um movimento em que as articulações eram fundamentais, mas o desafio era como construir articulação institucional, sabendo que a gente não podia contar com o executivo, sabendo que a gente não poderia contar com articulações com ministérios, articulações com a política em si, tipo, o lugar que deveria vir a política. Isso virou um pouco. Acho que a gente se abriu um pouco, enfim, tipo, níveis estaduais, cada estado tem suas próprias especificidades, o Rio é bem complexo, mas a nível pensar diálogo nosso, enquanto sistema de poder marcar uma reunião com a Nízia, por exemplo, enquanto conselho poder marcar uma reunião com o Silvio Almeida, por exemplo, isso deu uma virada imensa no que a gente pode fazer. Desafio, eu diria, de como que a gente pauta uma psicologia que continue se expandindo, assim, que não retroceda, marcando também alguns lugares políticos super importantes, sabe? Como é que a gente finca um mastro que está aqui, para que daqui para trás não seja? Tem um certo grupo que acalmou um pouco os ânimos depois de um certo tempo, mas volta e meia eles aparecem, da própria psicologia, que pautam
disputar os conselhos de categoria profissional, para assim que assumirem, acabar um pouco com a pauta dos direitos humanos, porque entendem que isso não é lugar da psicologia. Então, acho que tem sido um pouco o nosso desafio de como que a gente, então, entende que a gente precisa ser uma categoria alinhada à defesa intransigente dos direitos humanos, e como que isso precisa fazer parte orgânica de como a gente entende que é cuidado, e como a gente entende que oferta cuidado em qualquer lugar. Acho que desafio para mim, Cel, como psicóloga, que está nesse momento à frente do conselho, tem sido como que a gente convida a nossa categoria a não esquecer da complexidade, sabe? Não esquecer que as coisas são complexas e tem que ser, de que não tem resposta certa, fácil, diagnóstico fácil, que agora você enquadrou a pessoa, vai isso mesmo, e que não tem também como abrir mão dos direitos humanos como uma defesa intransigente. Acho que o desafio tem sido como convidar todo mundo a expandir um pouco esse pensamento, né? Acho que tem sido um pouco esse nosso desafio. E aí a gente tem feito um pouco isso, por exemplo, entendendo a importância dos espaços de controle social, a importância de, enquanto conselho, ocupar os espaços de garantia de direitos, conselho de direitos, ocupar Conselho Estadual de Saúde, Conselho Estadual de Assistência, Conselho Estadual da Educação, Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, Comitê de Combate à Tortura. Acho que a gente tem, pelo menos aqui no Rio, criado isso como uma coisa muito importante, assim, para a nossa gestão. Tipo, vamos mapear e vamos tentar estar junto desses espaços de controle social, para, a partir daí, acompanhar, fiscalizar e ajudar a construir política pública. Acho que isso tem sido uma coisa bem importante, assim. Aí outra coisa importante tem sido, e como a gente também pensa nos interiores, que às vezes estão lá largados, mas lá é o rol das comunidades terapêuticas que ganham espaço e voto e fazem, mandam e desmandam sem ninguém estar de olho. Acho que tem sido um pouco esses dois desafios que a gente tem. Cel Cavalcante, te agradeço muito. Obrigada. Empatia de pessoa, sua experiência pessoal e política nesse debate que é sempre importante. Lhe agradeço muitíssimo. Muito obrigado. Você inaugurou 2024 aqui no nosso programa. Eu te desejo assim uma grande gestão, tudo de bom. Conte com a gente e estamos juntos. Muito obrigada. Obrigada, gente. Espero que tenham gostado dessa nossa conversa, deu para perceber as complexidades que atravessam a existência trans e como ainda a sociedade e o Estado precisam avançar no respeito aos direitos, contra os preconceitos de toda a ordem, seja familiar, religioso, institucional. Pode sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade é um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos de São Paulo. Nos acompanhe pelas redes sociais, envie seus comentários, críticas e sugestões. Obrigado por sua audiência e até a nossa próxima conversa. Tamo juntos!